Recently, I read of an Há pouco experience tempo li uma experiência que me tocou profundamente. Aconteceu no Campeonato Nacional de Atletismo Master dos Estados Unidos. Um dos participantes da corrida era Orville Rogers, de 100 anos de idade. O ator escreveu: quando o tiro de largada foi disparado, Orville ficou em último lugar, avançando muito devagar. Quando o último corredor, além de Orville, terminou a corrida, ele ainda tinha 2,5 voltas pela frente. Quase 3.000 espectadores estavam em silêncio vendo esse homem percorrer a pista a passos vagarosos, completamente sozinho, em silêncio e constrangido. Mas quando ele começou a volta final, o público se levantou torcendo por ele. Quando ele chegou à reta final, o público estava eufórico. Com o incentivo de milhares de espectadores, Orville recorreu às suas últimas reservas de energia. O público gritou de alegria quando ele cruzou a linha de chegada e foi abraçado por seus competidores. Com humildade e gratidão, acenou para o público e saiu da pista com seus novos amigos. Essa foi a 5ª participação dele na competição e em cada uma delas ele ficou em último lugar. Alguns podem se sentir tentados a julgá-lo, pensando que ele não deveria nem ter competido nessa idade, porque ele prolongava excessivamente as provas, prejudicando os demais. Mas ainda que sempre terminasse em último lugar, Orville quebrou 5 recordes mundiais naquele dia. Ninguém acreditaria que isso fosse possível, mas nem os espectadores, nem os competidores eram os juízes. Ele não quebrou nenhuma das regras e os responsáveis não alteraram nenhum critério. Ele fez a mesma corrida e cumpriu os mesmos requisitos de todos os outros competidores. No entanto, o grau de dificuldade foi o fator que o colocou na categoria de corredores com 100 anos de idade ou mais, e nessa categoria ele quebrou 5 recordes mundiais. Assim como Orville precisou de muita coragem para pisar na pista todas as vezes, muita coragem também é exigida de alguns de nossos irmãos para pisar na arena da vida todos os dias, sabendo que podem ser julgados injustamente, mesmo fazendo o melhor que podem, enfrentando enormes desafios para seguir o Salvador e honrar os convênios com Ele. A despeito de onde moremos ou de nossa idade, a necessidade humana básica para todos nós é nos sentirmos acolhidos e queridos e necessários e que nossa vida tenha propósito e significado. Na última volta da corrida, o público aplaudiu Orville com entusiasmo. Não importava que ele terminasse em último. Para os participantes e o público, isso era muito mais do que uma competição. Esse foi um belo exemplo do amor do Salvador em ação. Quando Orville terminou, todos se alegraram juntos. Assim como o Campeonato Master, nossa congregação e nossa família podem ser lugares de reunião em que incentivamos uns aos outros, comunidades de convênio abastecidas pelo amor de Cristo uns pelos outros, ajudando todas as pessoas a superar qualquer desafio e incentivando sem julgar. Precisamos uns dos outros. A força divina vem da união. E é por isso que a intenção de Satanás é nos dividir. Infelizmente, para alguns de nós, ir à igreja pode ser difícil, às vezes, por diversas razões. Pode ser que alguém esteja questionando a fé ou sofrendo de ansiedade ou depressão. Pode ser que a pessoa venha de outro país, tenha uma etnia diferente, ou seja, alguém com diferentes experiências de vida, que ache que não se encaixa em um padrão. Pode até ser alguém que não consiga dormir o suficiente, esteja emocionalmente estressado porque tem um bebê, ou alguém solteiro em uma congregação repleta de casais e famílias. Pode ser também alguém criando coragem para voltar depois de anos afastado, ou alguém com a sensação incômoda de que não está à altura das expectativas e nunca vai estar. O presidente Nelson disse: se um casal em sua ala se divorciar, se um jovem missionário voltar para casa mais cedo, ou um adolescente não tiver um testemunho firme,
Essas pessoas não precisam de nosso julgamento. Nossa experiência na igreja tem o objetivo de proporcionar conexões vitais com o Senhor e uns com os outros. Nossa responsabilidade de amar e cuidar uns dos outros como membros da família de Deus, membros do corpo de Deus e de Cristo, é inerente aos convênios que fazemos com Deus, começando com o batismo. Não é apenas um item em uma lista de tarefas que devemos fazer. O amor e o cuidado cristão têm uma dimensão mais elevada e sagrada. O presidente Nelson disse: a caridade nos impele a carregar os fardos uns dos outros. O Salvador disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o presidente Nelson acrescentou: a caridade é a principal característica de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. A mensagem do Salvador é clara. Seus verdadeiros discípulos edificam, elevam, incentivam, persuadem e inspiram. A maneira como falamos com as pessoas e sobre elas realmente importa. O ensinamento do Salvador é muito simples. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem a nós. Devemos nos colocar no lugar da pessoa e tratá-la da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. O tratamento cristão dado às outras pessoas vai muito além da nossa família e congregação. Inclui irmãos de outras religiões ou de outros países e culturas, bem como aqueles que têm diferentes inclinações políticas. Todos somos parte da família de Deus e Ele ama todos os seus filhos. Ele deseja que seus filhos o amem e também amem uns aos outros. A vida do Salvador foi um exemplo de amor e de união, de elevar até mesmo aqueles na sociedade que eram julgados como marginalizados e impuros. Estamos aqui para desenvolver atributos cristãos e, no final, tornar-nos semelhantes ao Salvador. O Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de lista de tarefas a fazer. É um evangelho para nos tornarmos como Ele é e amarmos como Ele ama. Ele deseja que nos tornemos o povo de Sião. Quando eu estava com 30 anos de idade, passei um período de profunda depressão. Era como se a realidade de que Deus existia tivesse desaparecido. Não consigo explicar o que sentia, estava perdida. Desde criança, sempre soube que meu Pai Celestial estava perto e que eu poderia falar com Ele. Mas durante esse período, eu nem sabia mais se Deus existia. Nunca tinha passado por algo semelhante e parecia que meu alicerce estava ruindo. Como resultado, era difícil frequentar a igreja. Eu ia, mas em parte porque temia ser rotulada de nativa ou menos fiel e tinha medo de me tornar um projeto designado a alguém. O que eu realmente precisava naquela época era sentir o amor, a compreensão e o apoio genuíno das pessoas ao meu redor, e não o seu julgamento. Algumas suposições que eu temia que fizessem a meu respeito, eu mesma já tinha feito sobre as outras pessoas que não iam à igreja regularmente. Essa dolorosa experiência pessoal me ensinou algumas lições valiosas sobre por que fomos ordenados a não julgar os outros injustamente. Há entre nós, pessoas que sofrem em silêncio, com medo que descubram seus problemas ocultos, porque não sabem qual é a reação dos outros, que os outros vão ter. Somente o Senhor nos conhece completamente e conhece a dificuldade de cada um de nós, os fardos, os desafios e os obstáculos que enfrentamos. Somente Ele compreende as feridas que a vida nos traz e os traumas que alguns de nós podem ter sofrido no passado e que ainda nos afetam no presente. Muitas vezes nós mesmos nos julgamos duramente, achando que deveríamos estar muito mais à frente na pista de corrida. Ele é o único completamente qualificado para julgar nosso desempenho. Irmãos e irmãs, que sejamos como os espectadores na história e nos incentivemos em nossa jornada do discipulado. Isso não requer que quebremos regras ou baixemos nossos padrões. Na verdade, é o segundo grande mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Como disse o Salvador, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes, a mim o fizestes, seja o bem ou o mal. E o Salvador também nos disse, se não sois um, não sois meus.
Haverá períodos na vida de cada um de nós em que seremos aqueles que precisam de ajuda e incentivo. Vamos nos comprometer agora a sempre fazer isso uns pelos outros. Agindo assim, vamos desenvolver mais união e abrir espaço para o Salvador fazer seu trabalho sagrado de curar e transformar cada um de nós. Para cada um de vocês que sente que está muito atrás na corrida da vida, por favor, continue. Somente o Salvador pode julgar completamente onde você deveria estar neste momento da corrida. Ele é o grande juiz da corrida da vida e o único que entende completamente o nível de dificuldade que você enfrenta ao correr, andar ou arrastar os pés. Ele levará em conta suas limitações, sua capacidade, suas experiências de vida e os fardos ocultos que você carrega, assim como os desejos de seu coração. Talvez você tenha quebrado recordes mundiais simbólicos também. Por favor, não perca a esperança. Por favor, continue. Por favor, permaneça conosco. Você tem um lugar entre nós. O Senhor precisa de vocês e nós também. Onde quer que more, a respeito do quanto longe seja, você nunca será esquecido pelo Pai Celestial e Jesus Cristo. Mantenha os olhos no Salvador. Ele é a sua barra de ferro. Não se afaste dele. Testifica o que ele vive e que você pode confiar nele. Também testifica o que ele está torcendo por você. Que sigamos o exemplo do Salvador e incentivemos uns aos outros. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.